Olá a todos, nós somos alunos da disciplina de Sistema Operacional Embarcado. Nossa equipe é composta por mim, Henrique, pelo Fernando e pelo Carlos. E no nosso projeto final, ele basicamente consistia na realização de dois escalonadores, um de prioridade e um de filas múltiplas com realimentação. Bom, nós começamos dividindo nosso código em dois arquivos, o .c e o .h, onde no header nós definimos as structs de processo, fila, assim como o cabeçalho das funções e das variáveis que nós vamos utilizar no código. No arquivo de input, nós temos todos os processos de entrada, contendo suas informações como prioridade, tempo de execução e tempo de chegada. E logo no início do ponto C, nós temos a definição do escalonador de prioridade. Bom, o primeiro escalonador, que é o escalonador de prioridade, ele é bem intuitivo. Nós vamos fazer a leitura desse arquivo input e, de acordo com o clock que a gente cria para controle do kernel, a gente verifica se o processo já chegou no tempo do kernel e, se ele já chegou, qual a sua prioridade. Então, nós vamos fazer a escolha do escalonador com base na maior prioridade, desde que o processo já tenha chegado. Então, a gente faz duas verificações. Primeiro, o processo já chegou, e segundo, qual a sua prioridade. Se for a maior daquele momento, ele é o primeiro, ele tem a prioridade para ser executado. E o segundo escalonador? Bom, o segundo escalonador funciona da seguinte forma. Ele vai pegar o arquivo lá do input, de acordo com o clock, vai adicionar sempre na primeira fila e vai tentar executar a primeira fila. Se ele não conseguir executar isso no tempo, do quanto lá que a gente especificou como fixo, ele vai jogar na segunda fila, ele vai fazer assim sucessivamente até cair na última fila, que ela realimenta ela mesma. E ele sempre vai executar a primeira fila como prioridade maior e o quantum menor. Então, a primeira fila tem maior prioridade e menor o quantum. A última fila tem a menor prioridade e o quantum maior de todos. O Fernando vai falar um pouquinho sobre o output agora. Esse arquivo output, ele é um arquivo de saída nosso, compilado, com base na nossa entrada. Então, primeiro aqui a gente imprime todos os processos só para ter, de novo, assim, como parâmetro, o arquivo de entrada, e logo a gente já começa o escalonamento de prioridade. Então, depois dessa frase aqui, processo escalonado de prioridade, a gente vê que aqui o clock assume o valor 0, e só temos um processo com tempo de chegada igual a 0, então ele tem tempo de chegada igual a 0, duração 10 e prioridade 0, porém, como ele é único, ele é o escolhido pelo kernel para ser executado. Então, a gente vê a execução dele aqui, e logo após ele ser executado, o kernel adiciona a variável clock time, o tempo de duração daquele processo escolhido. Então, a gente pode ver que agora o clock tem um salto para 10, e nesse momento 10, mais 10 processos chegaram. Só que agora a gente não analisa mais só um, a gente vê que, como tem outros processos passados, a gente tem que escolher o maior prioridade. E, novamente, a gente vê o algoritmo escolhendo aqui corretamente, o processo 10 executado. E assim, ele vai funcionando, verificando quais processos já chegaram, pegando o de maior prioridade e fazendo ele ser executado, até que não reste mais nenhum processo. E no segundo output... Bom, no segundo output, a gente também pintou aqui, só para a gente ver o algoritmo sem o funcionamento do escalonador. E a partir disso, ele vai buscando os processos. A parte do coloca aqui no começo é 0, então ele pega o processo 0, adiciona na primeira fila e vai tentar executar ele. Como ele não conseguiu executar no quantum dele, que é 3, ele incrementa o clock e muda esse processo para a segunda fila. E aí, como o clock é 3, ele vai adicionando os processos aqui até o tempo 3. Até o terceiro processo chegou no tempo 3, então ele é adicionado. E a partir disso ele vai incrementando. Ele sempre vai executar a primeira fila, então vocês podem ver que ele vai julgando aqui, e vai executando os processos. Aqueles processos que são executados, eles são tirados da fila, e os que eles não conseguem ser executados, vão adicionando nas próximas filas. E assim sucessivamente. Então, vocês podem ver que a partir de um tempo ele vai executando a primeira fila, a gente colocou como executado todos os processos que estão zerados, então P000 quer dizer que ele foi executado, e aqui ele vai executando a primeira fila, aí depois que ele executa toda a primeira fila, que ele começa a executar a segunda fila. Então, a partir daqui, ele já começa a executar a segunda fila. E aí ele vai executando a segunda fila até chegar na terceira fila e até conseguir alimentar nela mesma e fazer todo o processo. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado.